Olá, crianças do 5º ano, aqui é Tia Cici. Bom estar de volta com vocês, mesmo que um pouquinho distante, mas esse é por um breve tempo. Logo, logo nós já estaremos de volta. Então, crianças, a Tia Cici está aqui hoje para nós falarmos sobre um gênero que não é desconhecido para vocês, que é a reportagem. Vamos olhar essa imagem aqui. Se nós estivéssemos na sala de aula, vocês iriam dizer para mim o que vocês estariam vendo. Como nós não estamos na sala de aula, vamos imaginar que nós estamos. Então eu fazia a seguinte pergunta: o que vocês estão olhando, crianças? E vocês responderiam: um moço, tia, um rapaz, um homem. E o que ele está fazendo, criança? Está lendo jornal. E o jornal é o que, criança? É um meio de comunicação. E nesse meio de comunicação a gente encontra o que, criança? Aí vocês iriam dar diversas respostas. Então vamos lá. O que é reportagem, né? O que vocês entendem por reportagem? Vamos imaginar que nós estamos na nossa sala de aula e a Tia Cici imagina, nesse momento, todos respondendo, dando suas opiniões e todos participando. Então, vamos lá, crianças. O que é reportagem? A reportagem é um gênero textual não literário. Por que ele não é literário, crianças? Porque ele é jornalístico. E sendo a reportagem um texto jornalístico, onde nós iremos encontrar esse meio, em quais meios nós iremos encontrar esse texto jornalístico? Em jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. E nós temos também, na reportagem, um personagem principal. Quem poderia dizer para a Tia Cici? Ah, muito bem, alguém respondeu corretamente, o repórter. Muito bem, crianças. E o repórter? Qual é a função do repórter? Quem poderia dizer para a Tia Cici? Muito bem, classe. É a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. Olha, a turminha está afiada. Muito bem, palmas para vocês. Na reportagem, criança, ela pode ser um texto expositivo, né? Que está havendo uma exposição de alguma coisa. Ele é informativo. Por que ele é informativo? Quem poderia dizer para a Tia Cici? Muito bem, porque ele informa. Palmas, a turma está afiada, mesmo distante. Eu estou ouvindo as vozes. Descritivo, porque ele descreve algo. Narrativo, porque ele narra um fato. E optativo, porque ele vai ter a opinião de alguém que estava vivendo a situação. Certo, classe? Então, vamos lá. O texto reportagem, o gênero reportagem, ele tem uma estrutura, como todo gênero. E quais seriam, crianças, essas estruturas da reportagem? Nós temos aqui, ó, o título. Então, para que serve o título? Então, vamos lá. Se estivéssemos em sala de aula, todos iriam fazer a leitura com a Tia Cici. Mas vamos imaginar que estamos na sala de aula e vamos fazer essa leitura. Título. Ele pode vir acompanhado de um antitítulo ou subtítulo. E qual seria, classe, o objetivo do título? Ah, tá, muito bem. Olha só, tem como objetivo resumir o que está sendo dito. Ele resume, né? Se ele está dizendo resumir é porque vai ficar bem pequenininho, bem mais resumido, bem mais enxuto. Deve despertar o interesse do leitor. Classe, vamos atentar para essa frase bem aqui, despertar o interesse do leitor. Se o título ele não tiver essa capacidade de despertar o interesse do leitor, ele não vai ler, ele não vai comprar revista, ele não vai assistir o jornal, ele não vai parar para ver na internet. Então, quem escreve uma reportagem tem que ser muito esperto, tem que ter muita precisão em chamar a atenção do leitor. E aí nós teremos também a introdução. O que seria a introdução? Onde é apresentado o tema da reportagem. É ali que a gente vai saber tudo o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu. E logo em seguida também, classe, nós vamos ter o corpo, né? Claro que não aparece tudo isso, não vai aparecer lá estrutura, título, não vai aparecer introdução, nem corpo, mas dentro a gente vai ter que saber identificar. E quando vocês pegarem uma reportagem, aí você vai procurar esse
essa estrutura bem aqui. Corpo, o que é isso? Desenvolvimento pormenorizado do assunto, abordando uma linguagem direcionada para o público. Ou seja, quando ele diz pra gente direcionada para o público, nós temos vários públicos. Esse público, nem todo mundo é um leitor fluente, então até essa linguagem que a pessoa, que o repórter vai escrever tem que ser bem clara e objetiva, para que todos possam ter acesso, todos possam compreender, do excelente leitor àquele que não é tão fluente leitor. E a conclusão? Ora, a conclusão, o próprio nome já diz, não é isso, classe? Onde se resume o tema tratado. É o desfecho da reportagem. Também, como estrutura, nós vamos ter a caixa. O que seria essa caixa, tia? Parte da reportagem inserida dentro de um retângulo, né? Interessante botar isso, frisar isso. Não faz parte do corpo da reportagem, mas fornece dados importantes para a sua compreensão. Aí alguém, como minha turminha é curiosa, né? Iriam perguntar, tia, mas toda reportagem tem que ter uma caixa? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, não, classe, não é obrigado. Olha só o que a tia Cici colocou aqui. Não é obrigatório que todas as reportagens tenham caixa. Isso vai depender muito de quem escreveu, fica a critério. Quando vocês forem jornalistas, aí vocês vão dizer se vocês querem botar ou não, tá certo, crianças? E agora, classe, olha só, tia Cici trouxe uma imagem. E vamos imaginar que nós estamos lá na nossa salinha e tia Cici vai perguntar o que imagem vocês estão vendo. E é logicamente que todos responderiam, é um jornal, tia. E a tia Cici perguntaria, sim, classe, é um jornal. Mas qual é o nome desse jornal? Ah, tia, Jornal do Comércio, muito bem, classe. Agora, classe, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisinha aqui, ó. Bem aqui, ó, nesse espaçozinho que a tia Cici está mostrando, tem o cabeçalho. O que contém no cabeçalho? Tem o nome do jornal, a data e o preço. Mas eu quero que a gente atente para essa palavrinha bem aqui, ó. A data, ela é de fundamental importância. Mas, tia, por que a data ela é importante? Vamos imaginar que daqui a uns 5 anos vocês precisem saber, fazer uma pesquisa sobre o que aconteceu no dia 27 de março de 2020. Se você não tiver o jornal guardado na sua casa, o que você vai fazer? Você vai em busca dessa data e pela data você vai ter acesso. Agora, classe, na reportagem, o que é principal? Uma coisa que é fundamental é a manchete. Olha só. Nós estamos na sala de aula, no mundo da imaginação, e vamos ler com tia Cici, bem bonito, bem bonita essa manchete. Cavão volta à disputa nos leilões de energia. Olha só, todo mundo ficaria curioso para saber o que essa manchete está falando, o que eles querem falar. Então a manchete, ela tem a função de chamar a atenção do leitor, e ela sempre vai vir, ó, de forma de letras, ó, bem destacada. Pode ver, tem outras reportagens aqui? Tem, porém aqui a de destaque, a principal é essa daqui. Também nós vamos ter o subtítulo, que ele vai trazer informações precisas, mas ela não é a mais importante. A importante é essa daqui, e geralmente ela acontece logo no primeiro parágrafo de uma reportagem. E nós vamos encontrar também a foto, tem que ter uma foto da manchete, da reportagem, porque isso é de fundamental importância. Só se a pessoa não conseguir, mas geralmente consegue sim. E nós também vamos ter a legenda, que ela fica bem aqui embaixo, ó. Quando vocês pegarem o jornal, vocês vão procurar e vocês vão achar essa legenda. Também temos as outras chamadas para a notícia da reportagem, que elas estão contidas no interior do jornal, ó. Elas ficam nesse espaçozinho aqui, certo, classe? Olha só, principais características da reportagem. Assim como os outros gêneros, a reportagem também tem suas características. Vamos lá ver? Olha, texto em primeira e terceira pessoa. Todos os meus alunos sabem o que é a primeira pessoa, eu, e a terceira pessoa, ele ou ela, certo, crianças? A presença de título, que nós vimos na imagem anterior, é de fundamental importância que eles apareçam. Tem que ter temas sociais, políticos e econômicos. O que nós estamos vivendo hoje, nesses dias, é um tema muito importante que dá para a gente fazer várias reportagens sobre elas. Também essa linguagem ela tem que ser simples. Olha, classe, atentem para isso, simples,
clara e dinâmica. Simples, porque nem todo mundo, como anteriormente falei, é um leitor fluente, então ele precisa entender. Eu não posso colocar palavras difíceis, mas palavras simples que todo mundo possa entender, certo, classe? O discurso ele tem que ser direto, para que todos entendam, e indireto. Ele tem que ter objetividade e subjetividade. E a linguagem ela deve ser formal, temos que atentar para isso. Quando vocês forem produzir a reportagem de vocês, lembrem-se desses itens aqui que é primordial para que vocês possam fazer uma boa reportagem. E o texto tem que ser assinado pelo autor. Tia, mas por que tem que ser assinado pelo autor? Porque foi você ou algum amigo que estava lá no momento e tem que saber, porque vai que tenha vários repórteres naquele momento. Então, cada repórter vai fazer a sua reportagem, vai escrever da sua forma, a mesma notícia, a mesma reportagem, porém com o cunho escrito de cada um de forma diferente. E por isso que você vai precisar escrever o seu nome, certo? Agora, classe, estamos chegando ao final, a tia Cici já está com saudade e temos uma atividade. Olha só, encontre os pontos principais da reportagem. Aí, olha só que a tia Cici botou aqui, olha. Vamos analisar algumas notícias em busca de elementos principais do jornalismo. O que você vai procurar? Quem, né? A pessoa ou que seja lá de acordo quem tiver de acordo com a reportagem. O que, né? O que aconteceu, como, quando, onde e por que aconteceu. Certo, classe? São elementos principais. Agora a tia Cici vai colocar para vocês aqui, deixando para vocês, para você pesquisar no seu livro na página, na página, da página 40 a 44, né, que nós vamos ter uma atividade para a gente fazer lá, e também deixou uns links para agregar mais conhecimento. Se você quiser procurar, se você tiver alguma dificuldade, procure outros que falem sobre reportagem. Crianças, já se está com saudade, eu sei que também vocês estão com saudade. Em breve nós nos encontraremos. Tenha bons estudos e até mais, professora Cici. Beijos.